Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje teria um monte de assuntos mais conjunturais a tratar, mas eu vou ter que me render mais uma vez, não é a primeira vez que eu comento sobre ela, a respeito da Rainha Elizabeth, que nos deixa hoje, dia 8 de setembro de 2022. E aí, sem dúvida, a monarca britânica é um dos personagens mais icônicos da história da nossa humanidade. Mas de que tempo? E é essa pergunta que me inquietou. Esse não é um assunto religioso, não é o propósito desse canal falar de religião, que daí envolve outros tipos de paixão e pensamentos, mas nós temos que reconhecer o seguinte: tempos em tempos, tem uma série de pessoas, uma série de personagens que marcam a sua época no sentido de ser o símbolo ou protagonista de uma transformação de uma era para outra. Aí nós temos dois personagens que em menos de uma semana nos deixaram: a Rainha Elizabeth e o ex-líder soviético Mikhail Gorbachev. Especificamente sobre Gorbachev, nós podemos dizer que ele foi um personagem-chave na transição do século XX para o século XXI. Ele simplesmente, a partir das suas decisões ou no momento que se encontrava querendo transformar a ex-União Soviética numa democracia, numa nação não mais comunista e sim capitalista, ele efetivamente deu espaço para a independência daqueles países antigos que efetivamente eram dominados a ferro e fogo pelo Kremlin. E certamente, quando lá no século XXII se contar a história do século XXI, é essa a passagem que vai ser a mais lembrada na transição de um século para outro. E a Rainha Elizabeth, olha o histórico, o longo histórico que ela tem. Na prática, ela assumiu o trono em 1952, quando o pai dela, o rei Jorge VI, faleceu meio que de repente. A coroação dela efetiva foi no ano seguinte, 1953, mas a partir de 52 ela já estava efetivamente no comando como chefe de Estado do grande naquela época, que envolvia várias outras regiões do planeta, o Reino Unido. E de 52 para cá, 2022, vão lá 70 anos, onde a Rainha Elizabeth II esteve sim no centro de várias das decisões mais importantes que ocorreram no mundo no século XX e até século XXI. Mas o protagonismo dela, gente, a respeitabilidade que ela ganhou por ser uma monarca acima de tudo, com a cabeça no lugar e entendendo o seu papel institucional, não só em relação ao Reino Unido, mas em relação ao planeta Terra, isso vai ser lembrado como talvez a pessoa do bem mais importante do século XX. Nesse caso, eu colocaria ela como a maior estadista da história do mundo após a Segunda Guerra Mundial, após a era de Churchill, Stalin e Roosevelt, que combateram Hitler. Depois disso, não teve para ninguém, em termos de perenidade, de respeitabilidade associada a essa perenidade, de estadista. Depois disso, realmente não teve para ninguém. A Rainha Elizabeth foi uma das mais longevas, se não a mais longeva governante da história da humanidade, sendo que, nesse longo período que ela ficou à frente do trono, ela foi normalmente considerada um bom exemplo, não só para outros estadistas, como para o mundo inteiro. Então, nós temos sim aqui o Fora de Curva render nossa homenagem a ela, que eu coloco, em termos de política internacional, uma das 5 pessoas mais chaves, mais importantes da história do século XX. Assim como o Gorbachev, apesar das suas ações ocorrerem no século passado, ele vai ser lembrado no século XXI como o reinício da história da política internacional do mundo com a queda da União Soviética. O paralelo entre os dois é interessante porque o que eu quero colocar aí são hordas, são pequenas turmas de pessoas diferenciadas fora de curva que fazem a diferença, não só em termos de política internacional. Vamos lembrar o seguinte: Albert Einstein e Nikola Tesla eram contemporâneos e moravam no mesmo país, Estados Unidos, apesar de não terem sua origem lá. E foram esses dois cientistas, um mais teórico, outro completamente prático, que revolucionaram o mundo atual. Assim como a Rainha Elizabeth é referência de boa política do século XX, e Mikhail Gorbachev, por enquanto, é o grande ícone das mudanças de tendência histórica do século XXI.
E aí, pessoal, efetivamente, nesse dia 8 de setembro de 2022, nós estamos fechando uma porta que nos liga ao século XX. Agora é pensar o que vem pela frente. Sem a nossa rainha, sem Elizabeth II, vamos ver se o sucessor dela, que nunca vai chegar aos pés dela em termos de importância, assume o trono britânico com a mesma responsabilidade, mas mesmo assim são duas épocas e duas medidas. O rei Charles, que deve ser coroado ano que vem, nunca, mas nunca vai ter a representatividade histórica que a mãe dele teve durante, especialmente o século XX e uma partezinha do século XXI. Mas ela é, vou repetir, um dos 5 maiores símbolos humanos de todo um século. Isso é muita coisa, pessoal. Parabéns à Rainha Elizabeth pela sua trajetória e que, havendo alguma coisa lá do outro lado, tenho certeza que ela vai ser recebida com muita festa e todas as honras que essa grande realeza merece. E com isso, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui, colocando um pinguinho de questionamento na cabeça de cada um dos nossos espectadores. O passado acabou, o futuro ele está conturbado, mas seguramente há novas construções que estão por vir dentro de outros paradigmas históricos, tecnológicos e até culturais. Qual será o destino que nós, enquanto humanidade, vamos traçar nos próximos anos para definir o que vai ser do século XXI e a preparação do século XXII? E com essa indagação, gente, mais uma vez, agradeço a atenção de vocês, um forte abraço em cada um e não se esqueçam, por favor, deixe seu like, compartilhem esse vídeo com essa rede de contatos e principalmente inscrevam-se aqui no nosso canal. Uma boa noite para todos vocês, até breve, um forte abraço, tchau.